No mundo de guerras e de tensões, aonde a ansiedade e o medo dominam a humanidade, milhares de pessoas se reúnem em uma invocação de fé e de esperança, em busca das soluções que vêm de Deus. Está começando Momentos de Reflexão, um programa que vai mexer no seu interior, com o pastor Paulo Guilherme. Se você tem uma Bíblia, abra no livro de 2 Reis, no capítulo 4, 2 Reis, capítulo 4, o verso 26, que vocês conhecem, que eu quero, mais uma vez, conversar com vocês sobre esse acontecimento aqui. Quero que Deus me traga alguma coisa nova para o coração de todos vocês que estão aqui nesta noite. 2 Reis, capítulo 4, versículo 26, diz assim: corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Amém? Eu quero que você diga para você e para Deus hoje. Diga assim: está tudo bem. É difícil às vezes falar isso, principalmente quando as coisas não estão indo bem, né? Mas eu quero dizer para vocês que é muito importante se dizer essas palavras. Está tudo bem. Amém? Como é que está com você? Está tudo bem? Amém. Podemos assentar, irmãos. Irmãos, eu quero nesta noite conversar com vocês dentro da palavra de Deus. E a minha conversa vai exatamente para tentar mostrar para você e para todos nós que estamos aqui, como é que tem que ser as nossas reações diante das situações contrárias, diante dos contratempos da vida. Como é que nós temos que reagir dentro de uma visão bíblica, dentro de uma visão da palavra? Vocês sabem que toda a reação convencional diante de um problema, de uma situação de dificuldade, a reação de quase todo ser humano é muito semelhante. E quando você sai do convencional para ter uma reação espiritual, fundamentada na fé, na confiança, isso resulta realmente em resultados da parte de Deus para a nossa própria vida, que faz com que tenhamos condições de superarmos o maior dos problemas, ou a pior das dificuldades que porventura estejamos passando. Nós encontramos então força e direção de Deus para poder lidar com aquilo que parece alguma coisa desafiador, impossível de poder lidar e conviver. Deus então nos capacita, nos prepara para lidarmos exatamente com aquilo que parece difícil então de lidarmos. A Bíblia diz que existia um profeta, há muito tempo atrás, que ele se chamava Eliseu. Ele era um profeta poderoso, diz a Bíblia, um homem que Deus sempre colocava na boca dele as palavras, e quando ele dizia algo, sempre acontecia. Por quê? Porque ele era de fato um profeta de Deus. E sempre que a pessoa é um profeta de Deus, ele sempre tem a palavra de Deus. Eu quero até dizer para vocês que às vezes as pessoas confundem muito. Tem gente que vive atrás de profeta para ver o que é que o profeta tem para dizer para ele. Não é assim que funciona. Quando Deus quer falar, Ele manda o profeta atrás de você, ou à procura de você. Você não tem que estar procurando para ouvir coisas e pressionando as pessoas para dizer qualquer coisa que venha te dar algum alento na alma, não. Quando Deus tem que falar, Ele manda a pessoa até você. Não é você que vai procurar profeta, é o profeta que procura você quando realmente Deus precisa falar alguma coisa para você. E diz a Bíblia que esse profeta era um homem poderoso. Deus usava. Quando precisava então dar algum recado, ele ia lá e dizia, e tudo que ele costumava falar se confirmava. E diz a Bíblia, a palavra de Deus,
que ele sempre passava por uma estrada, numa região chamada Sunem. Ele, quando passava por ali, ele ainda tinha que andar 40 quilômetros para poder chegar no lugar onde ele morava. Ele morava no Carmelo e era uma caminhada muito grande. Vocês imaginam só o que é uma pessoa caminhar 40 quilômetros, que era comum naquela época. Eram horas e horas de caminhadas. E quando ele passava na frente da casa de uma mulher muito rica, uma mulher que tinha um poder aquisitivo elevadíssimo, o marido dela era agricultor e a mulher não tinha nenhuma necessidade material. Era uma mulher realizada na vida porque ela tinha bens, seu marido era riquíssimo. E ela viu então aquele homem passar por ali e ela logo percebeu que era um homem de Deus. Ela percebeu que aquele homem que passava ali na estrada era um homem de Deus. Sabe o que ela fez? Ela conversou com o seu marido e disse ao marido assim: vamos fazer um lugar para esse homem dormir na nossa casa, quando ele passar por aqui? Ela entrou em acordo com o marido permitiu, e ela fez um cômodo, um apartamento nos fundos da casa dela, assim numa parte alta, com uma escada independente, e ela preparou aquele apartamentozinho, aquele quarto, colocou ali uma cama, e no dia então que o homem de Deus ia passando na mesma estrada em direção do lugar onde ele morava, ela o chamou e disse: olha, fica aqui na minha casa. Eu preparei um quarto para você, uma cama para você, você fica conosco, descansa, amanhã você continua a sua caminhada, a sua jornada. E ele prontamente atendeu, aceitou. A atitude generosa daquela mulher, a generosidade daquela mulher, e ele foi então, sempre que ele passava por ali, ele encostava naquela casa, porque ele sabia que a mulher tinha preparado um quarto em acordo com o seu marido, que ele podia descansar. E diz a Bíblia que por causa dessa generosidade, o profeta mandou perguntar para ela se ela estava querendo alguma coisa ou precisando de alguma coisa. E ela falou que ela não tinha feito aquilo por algum interesse, que ela habitava no meio do povo dela, que ela não queria, não estava precisando que o profeta falasse sobre ela com o comandante ou com o rei, talvez para fazer algum pedido. Ela não tinha nenhum pedido, que estava tudo bem, que não havia nenhuma necessidade e que ela não estava querendo nada. Mas o garoto Geazi foi lá e quando voltou disse ao profeta: eu vejo que ela não tem filho. Essa casa aqui não tem criança. A Bíblia diz que o marido dela era um homem já de idade e eles não tinham filhos. E quando o Geazi falou para o profeta Eliseu que na casa não tinha criança, imediatamente o profeta foi lá e disse para ela que ela ia conceber e dar à luz a uma criança. Quando ela ouviu essa palavra, ela ficou abalada porque o profeta foi exatamente no principal sonho dela, na coisa que ela mais queria, que era exatamente ser mãe. E quando o profeta falou para ela, ela se abalou com aquelas palavras e disse: não brinques com a tua serva, porque aquele era o sonho dela. Ela tinha tudo, ela era uma mulher abastada financeiramente falando, era rica junto com o seu marido, mas ela sonhava, ela desejava, ela queria ter um filho, queria ter uma criança. E o profeta foi até ela e disse: pois saiba que dentro de um ano você vai ter um filho. Diga glória a Deus. E olha, não deu outra. Ela ficou gestante, teve uma criança. Aquela criança era a realização de um sonho, irmãos. Era tudo aquilo que ela queria para ela, era tudo aquilo que o marido queria também. Ser pai, ela ser mãe. E de repente Deus vem e realiza aquele sonho. Eles estavam realizados, estavam felizes. E diz a Bíblia que o menino já estava grande. Um dia o pai dele levou para o campo, porque eles estavam colhendo talvez o que haviam plantado. O menino pegou muito sol e de repente o menino começou a gritar: ai minha cabeça, ai minha cabeça. E ela pegou, trouxe o menino para casa. E quando ela trouxe o menino para casa, aconteceu algo que ela nunca esperava. A Bíblia diz que o menino morreu. Quando aquele menino morreu, ela ficou sem chão, ficou sem saber o